Como eu disse, essa foi uma semana de amém. O pastor ministrou no domingo sobre o poder de dizer amém, não é verdade? E eu quero dizer para você que é uma grande alegria poder estar aqui. Estar aqui é algo muito sério. É algo muito sério. Eu estou aqui para levar até você a palavra que é de Deus. Eu estou aqui para dizer para você que o meu compromisso é com a palavra de Deus. Pode ser que aconteça que em algum momento você não goste daquilo que eu vou falar, mas eu quero lembrar a você: o meu compromisso é com a palavra de Deus, é com a verdade de Deus. Olha, eu não sei o que Satanás tem planejado a seu respeito, mas eu sei que todos os planos deles já foram frustrados, porque os planos que vão cumprir na sua vida são os planos de Deus. Porque a palavra diz que nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele fez com um propósito, Ele criou com um propósito. Nada nem ninguém pode frustrar os planos, os propósitos de Deus. Eles vão se cumprir. Por causa do pecado, eles foram frustrados por um tempo, mas apenas por um tempo, porque por meio de Jesus nós fomos limpos, e limpos nós estamos de novo, prontos para cumprir o propósito de Deus. Nós fomos feitos com um propósito para expressar aqui na terra pessoas semelhantes a Deus. Nós fomos gerados por Deus, criados por Deus, como um vaso para conter o próprio Deus, para que cheio da vida de Deus nós pudéssemos expressar a imagem dele, e com a autoridade dele nós pudéssemos representar ele aqui na terra, aonde nós estivéssemos. Mas para que isso aconteça, o primeiro passo que nós precisamos é ter o nosso coração aberto aos ensinamentos do Senhor. Deus tem se derramado nas nossas vidas. Deus tem trago riquezas de conhecimento às nossas vidas, para que nós possamos assim cumprir o propósito dele. Olha, só uma coisa pode impedir que isso aconteça na minha e na sua vida: que o nosso coração se feche aos ensinamentos dele. É muito sério, é muito mais sério que você imagina e pensa, quando o nosso coração se fecha ao falar de Deus. Quantos cristãos estão ficando pelo caminho porque fecharam o seu coração aos ensinamentos de Deus? Veja o que aconteceu lá no Antigo Testamento com aqueles que rejeitaram os ensinamentos de Deus. Coloca lá para mim, Gabriel, no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Com meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos.
Nessa oportunidade, os conhecimentos eram para o tempo da lei. Mas no momento em que nós estamos vivendo, esse conhecimento em que nós estamos recebendo, nós estamos aprendendo do próprio Deus, como nos posicionar para que nós possamos viver de fato tudo aquilo que Jesus já conquistou por nós na cruz do Calvário. Tudo já está pronto, tudo foi feito, mas no entanto, nós precisamos saber como nos portar, para de verdade nós podermos usufruir do que já foi feito por Deus. Então eu quero pedir a você nessa noite, que não permita que nada tire a sua atenção, nada, absolutamente nada. Fale com o seu vizinho aí, fale assim: ó, pelo amor de Deus, não tire a minha atenção. Eu te prometo que no final do culto eu te dou um abraço. Olha, no final do culto você cumpre, viu? Porque muitas vezes um vacilo nos impede de receber a promessa, nos impede de receber a bênção. Tem algo que é uma bênção nas nossas vidas, mas muitas vezes mesmo, se torna maldição. É algo que se chama celular. Isso é uma bênção na nossa vida, mas tem se tornado uma terrível maldição. Quantas vezes o pastor está aqui ministrando, o ser humano é curioso, aí chega aquele barulhinho tão conhecido, né? E a curiosidade mata, não é verdade? É um olho no pastor para ele não perceber que você está com o dedinho lá buscando o que está acontecendo. Então faz o seguinte: pega esse negócio, coloca lá no modo avião, para ele não te perturbar, para ele não ser maldição na sua vida nessa noite. Ah, mas eu não posso fazer isso porque eu vou receber uma ligação muito importante. Eu quero te dizer que a ligação mais importante na sua vida hoje é você estar ligado a sua vida com a vida de Deus. Amém? Olha, hoje nós vamos falar sobre o poder da confissão. A confissão é simplesmente concordar com Deus, dizendo as palavras de Deus, usando as expressões de Deus, declarando o que Deus declara. Você nunca alcançará o palácio falando como camponês. Você nunca será reconhecido como um príncipe falando como um camponês. Você nunca será reconhecido como um filho de Deus falando como um mero filho do homem. O primeiro passo para mudar a sua vida é: mude seu discurso, mude aquilo que você fala. Em Provérbios 18:21 diz que o poder, diz que na sua boca está o poder da vida e da morte. Diga assim: na minha boca está o poder da vida e da morte. De que forma você está usando a sua boca? Você vai ter vida ou morte, tudo depende daquilo que você diz. Não pense que suas palavras têm o poder de realizar o extraordinário só porque você disse algo. A palavra do homem tem pouco valor, mas a palavra de Deus é eterna. E se a palavra de Deus for liberada na sua boca com autoridade, as montanhas se moverão do seu lugar e se lançarão no mar. Você pode fazer isso porque você é filho, e como filho você recebeu autoridade para mandar que as montanhas se lancem no mar. Você tem essa autoridade. O mundo espiritual vai respeitá-lo se você respeitar o que Deus diz a seu respeito.
Preste atenção nisso aqui. Até o diabo vai respeitar quando você concordar com o que Deus diz a seu respeito. Confesse que você nele. Tudo depende do que você fala. Eu falo de mim aquilo que Deus diz a meu respeito. Quando vou orar com as pessoas, eu digo sempre que estou ali para orar como ungido de Deus. E como ungido de Deus, eu repreendo toda a obra do diabo. Eu sempre me coloco na posição que Deus me levantou. Eu sou nobre, eu faço parte da nobreza, e eu me assento à mesa do rei. Tenho o seu nome, eu tenho o seu nome, eu sou parte da sua família, eu carrego sua autoridade. Eu ando de cabeça erguida, pois sou teu filho. Você pode dizer o mesmo a respeito da sua vida. É um fato espiritual. Vamos ver o que diz lá em Romanos 10, 9. Se você for bem rapidinho para abrir sua Bíblia, pode abrir, mas eu não quero que você perca tempo, porque vai estar projetado ali. Vamos ler? Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será... O que veio primeiro? Então o que nós precisamos? Confessar o quê? Jesus como Senhor. Nós precisamos confessar a palavra de Deus. Não há salvação sem confissão. É sempre confissão para a salvação, nunca possessão antes da confissão. Nossa confissão leva o Senhor Jesus a nos conceder o que cremos com o coração. Isso nos leva à apropriação. Isso é fé. Deus é um Deus de fé. Significa que Ele é um Deus que exige fé. Recebemos de Deus apenas aquilo que cremos. A primeira coisa que Deus observa é a nossa fé. Vamos ver Marcos 11, 24. O que diz a esse respeito? Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Você precisa crer. Você precisa apenas crer. O que acontece muitas vezes conosco? Nós oramos, nós clamamos, mas falta crer. Nos falta verdadeiramente fé. Quando eu falo de fé, não é muita, não é pouca, é fé. Quando Jesus falou em relação à fé, Ele disse: se tiveres fé igual um grão de mostarda, diga a esse monte que se atire no mar, e isso acontecerá. Nós precisamos crer. Se crermos, isso se fará. A nossa maneira de pensar é que primeiro nós precisamos ver algo para crer. O que Deus fez? Se estamos doentes, não checamos se ainda temos os sintomas e concluímos que ainda não fomos curados. Mas o sistema de Deus, ele é diferente. O sistema de Deus não funciona como nós pensamos, porque no momento em que nós cremos, já aconteceu. Se você clama por uma cura, no momento em que você orou e creu, a cura já aconteceu. Na verdade, os sintomas da doença vai estar com você. Os sintomas da doença existem, mas preste atenção, você já foi curado. Quando aos 7 anos, eu tinha apenas 7 anos, eu tive problema grave de saúde. Era sério. Me encontraram caído.
Naquela oportunidade, com 7 anos, eu já ajudava meu pai a tirar leite. Com 7 anos, eu já levantava na madrugada para ajudar meu pai. Eu sei que você pode estar pensando, você é desse tamanho agora, imagina com 7 anos, né? Mas é isso mesmo. Com 7 anos, eu já ajudava meu pai. Mas um dia, meu pai voltando, naquela oportunidade, não tinha caminhão que buscava o leite na fazenda. Então tinha que tirar, levar para outro lugar. E eu ficava lidando com o gado. Mas naquele dia, meu pai voltou e o gado estava fechado. E ninguém sabia onde eu estava. Naquela oportunidade ainda tinha muita gente que morava na roça, as famílias eram grandes. Bastou um grito, todas as famílias se reuniram e me encontraram caído no meio do mato. Me levaram para o médico, exames e mais exames, e era sério. A medicação que o médico passou, a droga que ele passou, segundo ele, não era para que eu saísse da cama. Era para que eu ficasse completamente dopado. Medicamento forte demais. E o que as pessoas me falavam? Quem toma esse medicamento nunca se liberta dele. O médico disse à minha família que eu teria pouco tempo de vida. Que vida é essa se eu não poderia nem sair da cama? Eu não podia trabalhar, não podia isso, não podia aquilo outro. Só que eu disse: você não é meu médico. Meu médico é o Senhor Jesus. Eu era apenas uma criança, mas eu já dizia quem era o meu Senhor. Quando as pessoas diziam: você nunca vai se livrar desse medicamento, isso é uma droga terrível. Meu médico é o Senhor, é Ele que cuida de mim. Para surpresa do médico, o medicamento era forte, eu fazia tudo que ele falou que não era para me fazer, trabalhava, eu só tomava o remédio direitinho. Isso eu sempre fui disciplinado. Eu falo que eu sou disciplinado até para fazer o que é errado. Eu faço direitinho. Fazia, né? Bom, mas o que era a surpresa do médico? Medicamento terrível, forte. E eu voltei a ter um problema. Ele falou assim: mas não pode um negócio desse. Eu não acredito. Ele dobrou o medicamento. Aconteceu a terceira vez, ele triplicou. E ele chamou meu pai e disse: agora ele não sai da cama. E eu não ficava na cama. Quando aos 18 anos, antes disso, aos 11 anos, eu tive problema de meningite. Só para complicar, né? Aí a minha família ficou maluca. Eu já teria pouco tempo de vida, segundo os médicos. E agora? Mais grave ainda, né? Para complicar mais ainda. Aos 18 anos, eu voltei a desmaiar. Quando eu voltei, quando eu recobrei os sentidos, eu estava nos braços da minha irmã, que chorava muito. Por que ela chorava? O que a minha família tinha? O que eles sabiam a respeito? Que eu não teria muito tempo de vida. Quando eu abri os olhos, vi a minha irmã com o rosto banhado de lágrimas. Eu disse: não chora, eu estou curado, não tenho mais nada. No entanto, arrumaram o carro, me levaram, e todos os exames foram feitos, e eu não tinha mais nada. Por quê? O que me conduziu? Eu tinha os sintomas, mas a minha fé me levou a quê? A crer na cura. Eu já estava curado. Eu tenho um problema de enfermidade, mas Deus já levou, então eu estou curado. Entenderam? Vocês compreenderam? E esses mesmos médicos disseram: você nunca vai poder ser pai. Baseado em quê? Nos exames. E é irreversível. Não há nada a fazer pela mão humana. No entanto, quando me perguntam: você tem filho? Eu digo: ainda não. Por que ainda não?
porque eu tenho uma palavra de Deus que diz: você vai ser pai. Eu vou te dar filhos. É esse mesmo Deus que um dia disse: você conhecerá uma jovem com o nome Viviane, olhos verdes, moreno, cabelos cacheados. Ele deu a ficha completa, porque acho que ele falou assim: esse meu filho é tão tolo que vai ver ela, assim, não vai conhecer. Já deu a ficha completa. Há mais de 20 anos atrás, 8 de dezembro, quem estava na minha frente? Viviane. O que Deus falou com você, Ele vai cumprir. O que Deus te prometeu, se fará. A palavra dele se cumprirá na sua vida. Eu quero um amém mais forte. Mas o que é confissão? Confissão é o testemunho da fé em sua boca. A confissão é simplesmente concordar com Deus, dizendo as palavras de Deus, usando as expressões de Deus, declarando o que Deus declara, reconhecendo a palavra de Deus. A confissão é o único meio de a fé expressar como nosso testemunho. Paulo declarou que a palavra da fé deve estar no seu coração e em nossa boca. Deve estar aonde? Fala assim: no meu coração e na minha boca. A única maneira de ter a palavra da fé em nossa boca é falar a palavra de Deus. Isso é confissão. É fazer com que os nossos lábios concordem com Deus, declarando a palavra de Deus com a nossa boca. Veja Romanos 10, 8. O que está escrito? Vamos fazer de novo? Vamos? Está perto de ti. Apocalipse 12, 11 nos diz que aqueles que venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pela palavra de quê? Fala assim: do meu testemunho. Isto é, pelas escrituras que citavam a dar seu testemunho. Eles citavam o quê? Palavra da escritura. Agora vamos ver o que está escrito lá em Provérbios 6:2. Veja o que acontece quando sai uma palavra da sua boca. Estás enredado pelos teus lábios, estás preso pelas palavras da tua boca. Gente, é muito sério. É muito sério quando nós abrimos a boca e falamos algo. Poucos têm atentado para esse grande perigo. Há algo que se chama língua. O negócio perigoso. Cuidado. Tenha muito cuidado. Vigie com sua boca. Poucos reconheceram a importância da confissão e o seu valor nas nossas vidas. No entanto, nada mais importante que a confissão, apesar de quase nunca mencionarmos nos cultos. A vida cristã é chamada de confissão. No grego, reconhecimento ou admissão. Em Hebreus 3:1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, quem? Jesus. A palavra grega da qual traduz confissão quer dizer falar o mesmo, isto é,
dizer o que Deus diz ou concordar com Deus em nosso testemunho, confessar e dizer que Deus diz a sua palavra acerca dos nossos pecados, nossas enfermidades, nossos fracassos, nossa saúde, nossa salvação, nossas vitórias, ou acerca de qualquer outra coisa da nossa vida. Em outras palavras, a confissão é testificar ou admitir o que Deus diz. O que significa a confissão nas provações? Exemplo: uma doença ameaça abalar sua saúde. Satanás quer tirar sua saúde para torná-lo infrutífero ao serviço de Deus. Vamos ver se a palavra diz que Deus já deu a provisão. Vamos ver verdadeiramente o que está escrito. Vamos ver primeiro Êxodo 23, 25 e depois 15, 26. Êxodo 23, 25 diz: servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as... Você pode dar um glória a Deus por isso? Vamos lá. 15, 26, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares ouvidos aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos sobre ti, não enviarei nenhuma enfermidade que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Deus que te sara, Ele é o Senhor que te sara. Nós não precisamos temer, nós temos um Senhor que nos ama verdadeiramente. Mas tem mais, Salmo 103, verso 3. Pastor, eu estou gostando desse negócio, você vai dormir, só ir para lá. No encontro com Deus ano passado, eu perguntei ao pastor: não dá para fazer esse negócio, não precisa ficar lá naquela... Veja bem, Salmo 103, verso 3 diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas iniquidades. Mais um, mas tem mais. Mateus 8, 17. É para você voltar para hoje, voltar para casa hoje convicto de quem é o Senhor que você serve, quem é o Senhor, o poder que Ele tem, o poder que Ele pode e exerce na sua vida. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, Ele tomou sobre si as nossas o quê? E levou as nossas. Já era, acabou. 1 Pedro 2, 24. Estou falando que você vai voltar hoje cheio da palavra de Deus, levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus Ele sofreu tudo. Jesus sofreu tudo. Ele padeceu tudo que era para mim e para você. O amor de Deus, Ele é tanto, Ele é tamanho por mim e por você, que Ele mesmo tratou de fazer tudo por mim e por você. Amém? Precisamos confessar a nossa fé na palavra de Deus e nele próprio. A confissão é testemunho da fé em nossa boca, é simplesmente concordar com Deus, dizer palavra de Deus. Apocalipse 12, 11, lembra o que diz? Diz que aqueles que venceram o diabo o fizeram pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do seu testemunho. Confessar a palavra é testemunhar, testificar aquilo em que cremos, que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Creia. É preciso que você creia. Talvez ainda não tenha cumprido o que Ele prometeu para você, mas está chegando a hora. Está chegando o momento. Você vai receber e você vai testemunhar para que Ele seja honrado por meio da glória dele na sua vida. Confessar ativa a fé. Não devemos confessar qualquer coisa ou qualquer pensamento. Devemos ter pensamentos corretos, pois quem pensa corretamente, crê corretamente, age corretamente. A palavra grega traduzida por confissão em nossa Bíblia quer dizer falar a mesma coisa, isto é, dizer que Deus disse, ou concordar com Deus em nossa conversão, reconhecer a palavra. Não é falar qualquer coisa. Muitas vezes o cristão usa Jesus como se fosse uma palavra mágica, ou como uma varinha de condão. Basta eu falar, eu começo uma oração falando em nome de Jesus, ou eu termino em nome de Jesus, está tudo pronto. Não é assim. É eu confessar a palavra de Deus. É isso que Deus está fazendo. Ele está nos enchendo da tua palavra, para que na nossa boca venha sair palavras dele. Confessar através da nossa boca palavra dele. Quando na minha boca sai a palavra de Deus, sai liberado também o poder que é dele, a autoridade que é dele. Amém? O que confessar? Simplesmente confesse a palavra de Deus em todas as ocasiões, em face de todas as circunstâncias. Confissão é afirmar verdades bíblicas. Confissão é repetir com os nossos lábios, a partir do coração, as coisas que Deus diz na sua palavra. Você não pode confessar nem testificar as coisas que ignora. Tem de confessar o que Deus pessoalmente o que você sabe pessoalmente acerca do Senhor Jesus Cristo e da sua obra consumada na cruz. Está vendo como é importante nós recebermos os ensinamentos de Deus? Está vendo como é importante nosso coração estar aberto? Muitos ficam pelo caminho porque não querem ser ensinados. Muitos se perdem pelo caminho porque não querem ser exortados, não aceitam. Mas quando o seu coração é receptível à palavra de Deus, quando você se dispõe a ouvir, a aprender de Deus, o propósito dele que na sua vida é que você expresse a imagem dele, que você o represente, vai se cumprir na sua vida. O segredo da confissão e da fé é entender verdadeiramente o que Jesus Cristo realmente nos fez, o que somos nele, como resultado da sua obra consumada. Esse conhecimento, junto com a confissão desses fatos, libera fé em nosso espírito. Como será grande a sua transformação quando você subir ao lugar que Deus lhe deu e começar a falar a linguagem que Deus deseja que você fale como filho. Não faz muito tempo que, se o crente declarasse abertamente que era salvo, sua confissão seria vista quase como sacrilégio. Hoje, porém, a luz de Deus tem brilhado e muitos têm confessado ousadamente que são salvos em Cristo. Mas quantos de nós temos coragem de confessar abertamente ao mundo o que a palavra declara
que somos de Cristo. Você tem tido essa coragem de testemunhar? Sabe o que muitas vezes acontece? Nós nos tornamos o nosso maior adversário. Mas peraí, nosso maior adversário não é o diabo? Eu vou provar para você que não. Que muitas vezes somos nós mesmos o nosso maior adversário. Quando nós deixamos de declarar ou de concordar com o que Deus diz a nosso respeito, com o que Deus fala, com o que nós somos. E eu vou falar do que aconteceu comigo, para que talvez sirva para você, que você não permita que aconteça com você. Se por acaso estiver acontecendo, recorra ao Senhor, Ele está para te ajudar. Vocês viram anteriormente eu falando que uma criança de 7 anos não aceitou o que as pessoas falavam. De verdade, eu não sabia, naquela época, eu não sabia falar está amarrado, está repreendido, eu só não aceitava. Mas, no entanto, eu permiti que a vida me pregasse ciladas. Muitas vezes, quando uma pessoa fala algo a nosso respeito, tem uma ideia errada, pensamentos errados a nosso respeito, nós nos levantamos com autoridade, repreendemos, nós não aceitamos, nós declaramos que nós somos quem nós somos, de quem nós somos, mas na verdade, nós mesmos nos tornamos nossos adversários, quando nós olhamos para nós mesmos com os olhos naturais. Quando olhamos para nós mesmos com os olhos naturais, nós nos enxergamos com um monte de limites, com um monte de defeitos, e aí nós vamos paralisando. Eu comecei a olhar para mim com os olhos naturais, Deus me chamando, e eu sonhando grandes sonhos, sonhando em ser rei e falando como camponês, sonhando grandes sonhos, mas vivendo cheio de frescuras, querendo muito, mas fazendo nada. Eu olhava para mim e enxergava só meus limites. Eu olhava com os olhos naturais, porque quando eu olho com os olhos sobrenaturais, eu enxergo Deus, mas quando eu olho com os olhos naturais, eu enxergo o homem. Quantas vezes nós ficamos presos no passado, lamentando a morte da bezerra, chorando o leite derramado? Será que você nunca diz: se lá atrás eu tivesse feito isso, se tivesse me deixado fazer isso ou aquilo, hoje eu estaria vivendo outra vida, seria diferente? Mentira do diabo na sua vida, como foi na minha vida. Porque o que a palavra diz a esse respeito? Diz que quando eu entrego a minha vida para Jesus, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu não vivo mais a vida do homem, eu vivo a vida de Deus. Eu não vivo mais no tempo do homem, eu vivo no tempo de Deus. O tempo de Deus não é igual ao meu tempo. O dia do homem tem apenas 24 horas, mas o dia de Deus não tem 24 horas.
O tempo de Deus, o dia de Deus pode durar meses, anos ou apenas um minuto. Não importa o que ficou para trás. Não importa o que ficou para trás. O tempo, o seu tempo é hoje, é agora. Foi preciso que eu tomasse um choque muito grande. Não foi choquinho de 220 não. Foi para valer, foi para matar. A dor era tanto que parecia que tinha um punhal cravado no meu peito. E o inimigo aproveita esses momentos para curtir com a nossa carne. Sabe o que ele me falou? E aí, a casa caiu. Mas eu respondi para ele: não, os meus olhos se abriram. Você perdeu de novo. Você perdeu de novo. Olha, nós precisamos acordar. Eu disse a algumas pessoas, para algumas pessoas, que hoje é o dia mais importante na minha vida. Isso aqui que está acontecendo hoje é um presente de Deus na minha vida, porque verdadeiramente hoje eu digo amém ao chamado de Deus. Eu não olho mais para mim com frescura, porque eu entendi que não é Deus que acontece a partir de tudo, mas é tudo que acontece a partir de Deus. É de Deus o pleno realizar, é de Deus a plena satisfação. Nós somos apenas cooperadores dele. E como foi bom eu entender isso. Eu tinha tudo para dizer hoje, agora, que eu estou vivendo o pior início de ano na minha vida, e em todos os dias eu tenho declarado: esse é e vai ser o melhor ano da minha vida, porque eu estou sendo curado, tratado e treinado por Deus, e Ele quer fazer isso com você também. Quantos que estão aqui, que estão sendo privados, impedidos de viver o que Deus já preparou para você? Quantos estão sendo privados de viver um grande amor? Quantos têm vergonha do seu próprio corpo? Quantos têm vergonha por exercer, por confessar algo, algum limite, por causa da situação em que exerce? Eu quero dizer para você: não sinta receio, não sinta medo, não sinta vergonha, porque o Deus que é com você, Ele é soberano sobre todas as coisas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você confessa isso? Crê nisso? Você crê nisso? Estas palavras querem dizer exatamente o que dizem: somos novos, tudo é novo, as coisas velhas não existem mais. Todos os velhos marcos do pecado, de enfermidade, de doença e de fracasso, de fraqueza, de temor, já passaram. Agora temos a natureza de Deus, sua vida, sua força, sua saúde, sua glória, seu poder. Temos tudo isso agora mesmo. Sua vida será totalmente transformada quando você confessar e falar dessa maneira, e viver dessa forma, e agir assim. Vamos a outro exemplo. Colossenses 1:13-14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Isso quer dizer que o domínio de Satanás acabou. Repete isso comigo: o domínio de Satanás acabou.
Mas fala com convicção: o domínio de Satanás acabou. E acabou mesmo. E lembra, eu quero te lembrar mais uma vez: quando você confessa o que Deus diz a seu respeito, quando você concorda com Deus, até o diabo respeita. Então fala mais. Sua vida cessou no mesmo momento em que você nasceu de novo. Você recebeu outro Senhor para governar a sua vida. Os hábitos antigos não mais governarão sua vida. Você está remido, você está salvo. No meio da luta, confessa ousadamente: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus e te fortaleço. Eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Está lá em Isaías 41:10. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Precisamos confessar essas verdades ao enfrentar o mundo. Fale ousadamente: Deus está em mim agora. Fale isso: Deus está em mim agora. Aquele que governa a criação está comigo. Quão grande é essa confissão! Encare a vida sem temor. Você sabe que é maior aquele que está em você do que todas as forças que possam vir contra você. Grite triunfalmente: Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Vamos falar isso? Vamos repetir isso? Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Você está cheio de alegria e de vitória, pois Deus mesmo luta as suas batalhas. Ei, as suas batalhas não é você mais quem luta. Há um Senhor que luta por você. E quer saber o melhor? Ele não perde uma, Ele ganha todas. Não tema a circunstância, porque você pode tudo naquele que te fortalece. O Senhor é a força da sua vida. A quem temerá? Se o Senhor é a sua força, a quem você temerá? Nada tema, não receie coisa alguma, pois Deus está do seu lado. Fala assim: Deus está do meu lado. Eu estou convicto que Deus está do meu lado. Essa é a sua confissão. A sua confissão libera a fé, e a fé traz um mover de Deus até você. Você prestou bem atenção na palavra que foi liberada na sua vida hoje? Eu quero que você fique de pé nesse momento. Ministério Louvor, por favor. Eu quero que você fique de pé nesse momento. E você vai declarar isso. Tudo que você aprendeu nessa noite. Tudo que você aprendeu nessa noite, você vai declarar. Mas você vai declarar não como uma frase de efeito. Não. Você vai declarar, você vai confessar, e você vai viver no seu dia a dia. Amém? Igreja, muito obrigado. Cadê o meu pastor? Obrigado. Deus abençoa. Olha, que a paz e que o amor do Senhor Jesus esteja com vocês sempre. Amém? Amém. Tamanho, meu pastor. Vamos aplicar essa palavra neste momento? Amém. Vamos aplicar. Querido, você precisa crer e confessar. Há poder no que você fala, há poder no que você confessa. E talvez você está vivendo a sua vida inúmeras situações, mas hoje é o dia
de você liberar a palavra de Deus sobre essas circunstâncias. É o dia de você dizer ao monte: olha, monte, saia da minha frente. É o dia de você que ainda não recebeu, não teve experiências novas ainda. Talvez você não foi batizado com o Espírito Santo ainda. Querido, é o dia. Você precisa crer. Você precisa confessar. Você precisa dizer aquilo que Deus deu, aquilo que Deus diz a seu respeito. Você, preste atenção, você é grandemente abençoado. Você é altamente favorecido. E você é profundamente amado. Amado pelo Senhor. Querido, eu queria que você pudesse, de fato, que você pudesse adorar o Senhor com essa canção que os irmãos estavam ministrando. Mas eu queria que você, em fé, aquele que crê, que de fato seja por meio daquilo que você vai dizer hoje, aquilo que você vai declarar em fé, as coisas vão acontecer. Querido, é um chamado para a igreja adorar. Mas se você nessa noite quer aplicar essa palavra e quer declarar isso sobre a sua vida, enquanto eles adoram, você vai sair do seu lugar, vir aqui à frente, e aqui à frente você continuará adorando o Senhor, e nós vamos profetizar sobre a sua vida. Você vai profetizar, você vai declarar aquilo que Deus diz a seu respeito. Amém? Amém? Feche seus olhos e adore o Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Sai do seu lugar e vem cá à frente. É o seu desejo. Declare, declare. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é Teu altar. Quero ouvir o som. Abre os seus lábios. Abre os seus lábios. Glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Começa a clamar agora, a se entregar na presença dEle. Começa a dizer palavras. Nós estamos aqui tão sedentos. Chame Ele, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Se entrega, é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, contemplar. Então vem me incendiar. Ele é todo seu, Senhor. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Abre os seus lábios.